E o Banco Santander divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2024 e além de comparar ali com os outros trimestres, vamos também fazer essa comparação com o que o mercado estava esperando nesse relatório aqui da Genial Investimentos, que com relação ao lucro é bem parecido ali com o que o mercado estava esperando na faixa de 3,24 bilhões de reais. No final ainda vamos passar aqui pela nossa planilha gratuita de preço teto projetivo do canal Dividendo Complementar. A gente vai mudar esse lucro projetado aqui e vamos ter um novo preço teto porque os lucros estão vindo mais fortes do que a nossa projeção. Vamos olhar aqui o lucro líquido gerencial recorrente. Veja que ficou na faixa de 3,3 bilhões de reais, enquanto no trimestre passado foi de 3 bilhões, uma alta de 10% tri a tri. E se você comparar com o segundo trimestre de 2023, a alta foi de 44%, porque foi apenas de 2,3 bilhões de reais o lucro naquele trimestre. O ROI, que é uma métrica muito importante que o mercado gosta de olhar, vem crescendo trimestre a trimestre. Veja que é uma escadinha apontando para cima e chegou a bater ali 15,5%, também acima das projeções do mercado. Para quem não sabe, o ROI pode ser definido como o lucro por ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, se o lucro veio mais forte do que o mercado estava esperando, logicamente que o ROI também viria mais forte. E se a gente vier aqui para esse relatório da Genial Investimentos, que foi uma prévia do segundo trimestre de 2024, estão dando aqui as estimativas da casa, eles previam ali um lucro na faixa de 3,24 bilhões de reais, um aumento de 40% ano a ano, e o aumento, na verdade, veio de 44%. E o ROI, eles estavam esperando na faixa de 14,6% e veio quase um ponto percentual a mais, veio na faixa de 15,5%. E se a gente falar aqui de carteira de crédito do Banco Santander, veja que ele está conseguindo ampliar os seus negócios aqui. A carteira ampliada crescendo 7,8% e a carteira, digamos assim, anormal, sem contar esses avais, fianças e títulos privados aqui, também crescendo quase 8%, na faixa de 538 bilhões de reais é o valor da carteira de crédito do Banco Santander nos dias atuais. Se a gente comparar aqui com o que a Genial Investimentos estava esperando, um crescimento na faixa de 6,3%, comparando ano a ano, ficaria ali uma carteira de crédito de quase 531 bilhões de reais e veio 538, então o Santander está conseguindo reportar resultados acima do que o mercado estava esperando. E o interessante é notar como está distribuída essa carteira de crédito do Banco Santander. A maior parte ainda está na pessoa física aqui, mas veja que grandes empresas, que onde tem uma inadimplência costuma ser menor, está crescendo também. Veja que foi 4,1% só nesse trimestre. Claro que quando comparado ano a ano não teve um crescimento tão robusto assim. Mas de novo, na comparação trimestral aqui, ó, veja como grandes empresas se destacam nessa relação de março de 2024 até junho de 2024. Isso demonstra talvez aí um trabalho mais recente da diretoria de tentar focar nesses setores que historicamente têm uma inadimplência menor. Já com relação à margem financeira, pode ter sido aqui o ponto fraco do Banco Santander nesse segundo trimestre de 2024. Veja que a margem com clientes ficou em 14,5 quase bilhões de reais e a margem com o mercado virou positiva, né? Estava negativa no segundo trimestre de 2023. Eles reportaram 258 milhões. A margem financeira total ficou em 14,7 bilhões de reais. Se a gente for olhar aqui, o que a Genial Investimentos estava esperando era um pouquinho mais robusto. Com clientes seria 14,7, com o mercado 340, totalizando 15 bilhões de reais. Lembrando que a margem financeira é a principal forma de um banco ganhar dinheiro, né? Visto que ele capta dinheiro dos seus clientes e depois empresta esse mesmo dinheiro a um juros mais alto. Com relação à qualidade de crédito, veja que o resultado de PDD melhorou, né? Caiu aqui no trimestre do primeiro TRI para o segundo TRI de 24, ficou apenas em 5,9 bilhões de reais aqui de PDD. O esperado pelo mercado era mais forte. Veja que a Genial estava estimando aqui uma provisão para devedores duvidosos acima dos 6 bilhões de reais. E a gente sempre pode se perguntar, será que o banco não deveria ter provisionado mais? Se nós formos olhar aqui a inadimplência, veja que ela está bem controlada na faixa de 3,2%. Poderia ser menor, claro, né? Mas está nessa faixa já há alguns trimestres. Veja que de junho de 2023 a junho de 2024, sempre ficou ali em 3, alguma coisa por cento, inclusive caiu 0,1 ponto percentual se comparado com junho de 23 para junho de 24. Comparando com o trimestre anterior, ficou aqui estável. Essa inadimplência acima de 90 dias é o que o mercado gosta de observar, mas
Essa outra inadimplência entre 15 e 90 dias dá uma perspectiva do que pode acontecer para os próximos trimestres. Veja que ela está caindo 3,8 para 3,5 do trimestre passado para esse, mas ainda está em um patamar mais alto do que a inadimplência acima de 90 dias. Se a gente for olhar aqui a inadimplência da pessoa jurídica, né, das empresas, veja que pequenas e médias empresas, elas costumam ter maior inadimplência e as outras grandes empresas, né, chamada aqui de atacado, tem uma inadimplência bem baixinha, controlada. Por isso que é interessante o banco, os bancos em geral, né, emprestar dinheiro para grandes empresas, visando aí, claro, diminuir essa inadimplência. Outra coisa que eu gosto de olhar nos bancos é esse índice de cobertura, que nada mais é do que o saldo total de PDD dividido pelas operações em atraso acima de 90 dias. Então, quanto maior for essa porcentagem aqui, mais saudável está o banco. Veja que chegou em 215%. Um crescimento quando comparado com o trimestre passado, março de 2024, mas veja que ali em setembro de 2023 já teve um índice de cobertura maior, de 230%. Como é que faria para aumentar esse índice de cobertura? É só provisionar mais. Se você aumenta o saldo de PDD, você aumentaria esse índice de cobertura. A gente lembra que o banco só provisionou ali na faixa de 5,8 bilhões, né? A previsão da Genial Investimento era de 6,1. Então, se ele tivesse provisionado mais, aumentaria esse índice de cobertura. Mas como teve esse aumento de um trimestre para outro, eu acho razoável. Sem falar que o ideal mesmo seria diminuir a inadimplência, né? Já que esse índice de cobertura é o saldo de PDD dividido pela inadimplência acima de 90 dias. Se o banco consegue diminuir a inadimplência, obviamente que esse índice também vai subir. Outra coisa que eu gosto de ver aqui é essa questão das despesas, porque tem esse índice de eficiência que é muito interessante da gente analisar. Veja que ele estava alto no segundo TRI de 2023, na faixa de 43,1%, e de lá para cá caiu para 39,3%. E essa queda é interessante, porque esse índice de eficiência parece um contrassenso, mas quanto menor, melhor. Ele indica o seguinte, basicamente: quanto que um banco precisa gastar para gerar R$100 de receita. Então, significa que o Banco Santander precisa ali gastar R$39 em despesas administrativas e de pessoal para ter R$100 de receita. Claro que se a gente for olhar o Banco do Brasil, se não me engano, esse índice de eficiência fica abaixo dos 30%. E a gente vê aqui que as despesas totais estão de fato controladas, né? 0,3 comparando o segundo TRI com o primeiro TRI de 24 e comparando ano a ano, um crescimento de apenas 4,6%. Talvez ali dentro da inflação. Agora vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, pessoal. Esse lucro projetado está muito fraco, de apenas 11 bilhões de reais. Veja que nesses dois primeiros trimestres, o lucro líquido gerencial foi de 3,3 e mais 3 bilhões. E só em 2 trimestres, o banco já lucrou 6,3 bilhões de reais. Se continuar nessa toada e lucrar mais 3 bilhões em cada trimestre, e a perspectiva de várias casas aí é de aumentar esse lucro, via Genial Investimentos, por exemplo, estimando um lucro para o ano de 24 de 14 bilhões de reais, eu acredito que estimar aqui 12 bilhões de reais não seria nada demais para o Banco Santander. Então, colocando o lucro projetado aqui para as 3 ações nessa faixa de 12 bi, o lucro por ação fica ali de R$ 1,60. Claro que para as units seria de R$ 3,20. A gente está considerando um payout de 60%, porque no ano passado o Banco Santander pagou mais do que isso, foi mais de 60% de payout. Historicamente ele costuma pagar na faixa de 50%, mas não acho difícil ele pagar aí um pouco mais novamente esse ano, visto que os donos dele, os donos do banco, que são os espanhóis, eles querem dividendos. Então ficaria um dividendo por ação de 78 centavos para as ordinárias, final 3, 86 centavos para as preferenciais, final 4, né? A SAMB 4 paga 10% a mais do que a SAMB 3 e as IUNDs, formada por uma ordinária e uma preferencial, ficaria com dividendo por ação de R$ 1,63. Isso aqui já é líquido de imposto. Se você clicar aqui na célula, você vai ver que eu já multipliquei por 0,85. Inclusive, tem vezes que o banco paga até um pouco de dividendo. O dividend yield para as 3 ações fica na faixa de 5,7% a 5,8%. A melhorzinha das 3 seria SAMB 3. Se nós exigirmos um yield de 6%, ficaria um preço teto de R$ 27,23. Para a SAMB 11, cotação atual R$ 28,37. Para a SAMB 3,
R$ 12,97 de preço teto, quase R$ 13, e a cotação atual R$ 13,44. Margem de segurança negativa de 4% para a Sambi 11 e de 3,5% para a Sambi 3. Sambi 4 eu nem dei muita atenção porque seria a mais cara das três. E eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se investe em ações visando dividendos, já se inscreve no canal porque você está no lugar certo. E também considere, se você já for inscrito, virar membro do canal pelo menos por um mês para apoiar o projeto Dividendo Complementar. Um grande abraço e até o próximo.